que há um tempo atrás não, há bons anos atrás, foi bem um dos primeiros políticos americanos a começar a tuitar, falar e denunciar o que estava acontecendo no Brasil. É aquela parte do trabalho que ninguém vê. Você só vai ver quando você bate lá a foto com o Trump, né, ou com uma outra autoridade de notoriedade internacional. Não tem problema não. O sacrifício, normalmente, só quem faz ele, né, só quem vive ele, é que sabe como é que é. Então, por favor, não ignore a meritocracia e o passado do Carlos. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre a meritocracia. Ah, não, mas não sem antes colocar o segundo vídeo aqui do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu parecia até que ele estava sabendo dessa discussão da direita, né? Ele não sabe, quer dizer, não sei se ele sabe, ele não sabe porque esse vídeo daqui, ele é anterior a essa questão toda. Deve ter 1 ou 2 meses aqui no podcast, no Market Makers. Mas o Zé Dirceu vai falar dessa questão, do argumento, né, que ele não é daqui. Eu sei que o Carlos enfrenta uma certa resistência. Eu me coloco no lugar do povo catarinense. Eu sei que nem todo mundo vai apoiar o nome dele. Existe um bairrismo em todos os locais do Brasil, basicamente. Se eu perguntar para uma pessoa de outro estado se ela prefere o estado que ela nasceu, que ela viveu, ou outro, ela vai falar, provavelmente, aquele que ela nasceu. Agora, isso serve para desqualificar uma pessoa? Obviamente que não. Até porque a Constituição nos garante direito, enquanto brasileiros, de nos candidatarmos em qualquer local. Eu sou o deputado mais votado da história do país. Carioca por São Paulo. Tarcísio também, a mesma coisa. E a Campanholo sofreu com isso. Quando veio lá do oeste, né, de Santa Catarina, veio para a região de Joinville em 2018, e muitos políticos locais queriam derrubar a candidatura dela. Eu segurei. E seria, né, um pouco louco, mas ao menos seria honesto, se naquele tempo, em 2018, enquanto ela ainda não fosse, enquanto ela não era tão conhecida, que ela se tornou a mais votada do Estado em 2022, depois de ter feito 4 anos de um bom mandato, é verdade, ela tivesse falado para mim, Eduardo, olha só, me apoia aqui em 2018, mas se eu conseguir entrar, depois de 4 anos, prestar um trabalho, né, e como deputado estadual, e depois ser reeleita mais votada do Estado, aí eu vou ter vida própria, tudo bem? Você me apoia? Se tivesse falado isso, obviamente que eu falaria, imaginaria, né, que loucura, é claro que eu não te apoio. Por quê? A política é grupo. Eu citei da minha votação de 2018 recorde, sobraram 5 cadeiras, que não atingiram, né, o piso mínimo, os 10% mínimo para se eleger em São Paulo, que é cerca de 30 mil votos. Perdemos 5 cadeiras. Elegemos 12 deputados federais em 2018. Em 2022, sabe quantos deputados federais elegemos no nosso partido? Ao invés de 12, ficou 12 mais 5, 17. Não sobrou nenhuma cadeira do PL. É por isso que eu falo. A minha votação de 1.800.000 votos, que caiu praticamente pela metade, não foi uma derrota. Foi uma vitória. Uma vitória do grupo. Porque não sobrou nenhuma cadeira. Não teve Orlando Silva se beneficiando, né, dessa lei do piso de 10% chamada Lei Tiririca. E na reta final da campanha, o que eu estava fazendo? Tweetando, retweetando, compartilhando. Sérgio Camargo, Mário Frias. Garantia a legenda ao Paulo Bilinski, atirador, instrutor de tiro, delegado da Polícia Civil, que teoricamente eu teria que ver com um grande concorrente meu, porque é o mesmo perfil que o meu, né, de CAC, policial federal. Mas não. Ligou, falei, não, Bilinski, vem. Tem muitos seguidores, hoje em dia está aí presidindo a Comissão de Segurança Pública, prestando um bom trabalho para a sociedade. Derrite é a mesma coisa. Em 2018 tinha gente que não queria deixar o Derrite subir no caminhão de som que eu tava. Falei, não, sobe aí, Derrite. Mesma situação, né? Policial, rede social bombando, né? Bombeiro militar também. E eles são gratos, não apenas nas palavras, mas também na expressão, na comunicação, na conduta. Derrite até hoje me agradece. Bilinski, da mesma maneira. Mário Frias, também. Eu entendi que é um grupo que vai chegar lá em Brasília e vai fazer a diferença. Como a gente está fazendo agora. Se não fosse um partido grandioso, eu não teria sido no passado, né, no primeiro mandato lá em 2018, né, meu segundo mandato em 2018, presidente da Credem, que me abriu várias portas internacionais. Aproveitei, percorri, fiz relacionamento e mantenho até hoje. A gente não teria tido o Bilinski na Comissão de Segurança Pública. Nós não estaríamos agora a ponto de relatar um projeto importante como esse, né, contra o narcoterrorismo, na mão do Derrite. Nós não teríamos conseguido, por exemplo, a CCJ para Carol Detone, para Bia Kicis, para o Fernando Francisquini lá atrás. Porque a CCJ, ela normalmente vai para o partido que tem o maior número de deputados federais da casa, que é o PL, que só tem esse número grandioso por causa de Bolsonaro. Então é grupo. Eu nem sempre gosto da decisão. Mas quando ela vem de Jair Bolsonaro, eu aceito. Quando ela vem do establishment, não. E aqui, nesse caso, com a Campanholo, não está sendo discutido uma pauta de princípios. Ela não está sendo a defensora do aborto e eu sendo a favor do aborto, por exemplo, que é a nossa pauta mais cara. Não. Está sendo criado um reboliço por conta de uma estratégia eleitoral e ela está ignorando a determinação do líder do movimento, Jair Bolsonaro. Depois, fica complicado de defender, porque a percepção automática que gera nas pessoas é de falta de lealdade, é de falta de gratidão. Cada um vai tirar a sua opinião, né? Eu não mando no senso das pessoas. Mas vamos voltar aqui para ver o que é que o Dirceu fala dessa questão de gente de outro estado vindo a se candidatar em estados diferentes. Lembrando que a esquerda foi citada pela própria Ana Campanholo como, né, uma referência de organização. E nesse ponto ela está certa. Tá? A esquerda vai ser por outros motivos. Tá? Quem não obedece à esquerda pode ter o mesmo fim de Celso Daniel, Toninho do PT, dentre outros. Tem muito rabo preso lá também. Às vezes um ou outro paga um pato. É diferente de como a banda toca na direita. Mas eles sim são mais organizados. Você não vê o Lula indicando, esse aqui vai ser meu senador, e o deputado estadual do PT indo contra. Você não vê isso. Vamos voltar aqui ao Zé Dirceu. Deixa eu dar o contexto. Ele está aqui falando do Tarcísio. Não é inimigo do Zé Dirceu. O Zé Dirceu vai falar do Tarcísio, que é um concorrente dele, uma pessoa que está em outro espectro político, um opositor. Trabalhou no Ministério do Transporte, não é isso. Eu estou discutindo. Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que eu falei que ele é uma ficção. Porque ele depende totalmente do Bolsonaro, do voto bolsonarista. Ele não é um líder. Ele não é um grande eleitor. Ele foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo. Estou dizendo que essa história que ele é carioca, isso aí é bobagem. Eu acho um erro isso no Brasil, gravíssimo, né?
Porque eu, por exemplo, nasci em Minas Gerais. Eu já vivi 7 anos no Paraná, 10 em Brasília, já vivi em Pernambuco, já vivi no exterior, 4 anos. Não, você vai um atraso político. Tem gente que fala, não, ele é carioca. Isso eu acho muito ruim fazer isso, né? Porque nós somos brasileiros e brasileiras. Em qualquer estado nós podemos exercer qualquer cargo público. A Constituição garante isso para nós. Você entenderia, você entenderia que o Zé Dirceu poderia usar todas as armas que ele tem à sua disposição para atacar o Tarcísio, ou qualquer um de direita. Mas ele sequer utilizou essa questão de uma pessoa vindo de outro estado, vindo para cá, aqui, acolá. Por quê? Porque na esquerda existe uma estratégia. Na direita, ainda não. E eu não vou colocar Campanholo nessa prateleira das pessoas que querem virar a página, né, do Bolsonaro. Muita gente fala que eu sou bonzinho, mas eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas. Mas se alguém ainda não percebeu, existe um movimento silencioso, às vezes nem tanto, querendo tirar, né, o Bolsonaro do poder, querendo tirar o Bolsonaro do jogo. Quer vocês gostem ou não, muito ainda vai se falar de Jair Bolsonaro. Lula encontrou com Trump agora recentemente na Malásia. Qual foi o assunto? Bolsonaro. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, ainda vão estar falando do Bolsonaro. Igual vão falando do Lula. Você acha que não? São líderes. Bolsonaro é líder da direita. Então, entenda que se a gente necessita de uma organização, isso passa por ter uma hierarquia, e isso passa por não se rebelar contra a liderança do movimento. Eu acho que é inaceitável, inconcebível, né, a postura da deputada Ana Campanholo, de ela querer obrigar o Jair Bolsonaro, impor a sua vontade ao Jair Bolsonaro, quando ela só está na política graças ao Jair Bolsonaro. Na política, ou melhor, dentro de um partido, não vigora a democracia. Se assim fosse, a gente tinha que ter gente de direita dentro do PT. E graças a Deus não é dessa maneira, né? Então é necessário haver essa hierarquia. E a sobreposição da liderança nacional do movimento. E mais uma vez, entrando agora aqui no ponto do Carlos Bolsonaro. Várias pessoas gostariam de ter alguém com o sobrenome Bolsonaro no seu estado para ser candidato. Não é sacrifício nenhum você poder lançar ao público, que no final dará sua palavra, se quer ou não, o nome de um dos filhos do presidente. Isso não é um projeto pessoal de botar a família na boa. Existem vários outros caminhos. Se o que você persegue é conforto e uma vida boa. Certamente ser Bolsonaro não é um deles. E ter um cargo eletivo também não te blinda disso. Eu, deputado federal, estou aqui. O Carlos Bolsonaro está passando pelo sacrifício dele também. Esses inquéritos de ABIN paralela, um monte de investigação no IP do Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas nem sabem. Foi retirado, caçado, posse de arma, sem qualquer tipo de motivo. Ele coloca, né, prova as ameaças de vida que tem contra ele, e ainda assim, ele é negado esse direito à autodefesa. Um absurdo. Mas eu também sei que o meu irmão, ele tem muita dificuldade de falar dele. Porque ele é uma pessoa extremamente humilde, extremamente coração gigante. Mas certamente ele também é vacinado depois de tanto tempo dentro da política. Imagine só você, com 17 anos de idade, você é eleito vereador do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país. Quantas pessoas você acha que se aproximaram do Carlos Bolsonaro para tentar tirar algum proveito, achando que ele seria ingênuo devido à sua pouca idade? E aí você vai endurecendo seu coração. Mas pode ter certeza, uma vez que você tem a confiança do Carlos, ele faz de tudo por você. Até mesmo abrir mão de candidatura a deputado federal, de ministério e várias outras possibilidades. Porque é uma pessoa que elegeu o presidente e foi responsável, né, de maneira orgânica por essa revolução na internet que levou o Jair Bolsonaro a ser eleito, o principal, né, deles. Quanto é que você acha que valeria uma palestra dele, um contrato para ele te assessorar em comunicação? Então pode ter certeza, ninguém está lançando candidatura achando que está indo para boa. Vamos pensar um pouquinho e refletir, porque não dá para aceitar esse tipo de conduta. Eu estou medindo muito aqui as palavras, né? Aliás, ficou faltando aqui a parte final aqui do stories da deputada, a quem tem um apreço, tá? Mas está numa conduta totalmente equivocada, para dizer o mínimo. Você quer lealdade ou temos que obedecer e atender às vontades de cada membro da família? Sempre estive ao seu lado em todos os projetos políticos. Agora apontei as consequências de uma estratégia pessoal do Carlos que prejudica o nosso trabalho de base e você acha inaceitável? Santa Catarina é meu campo de trabalho. É meu lugar, é o lugar que eu amo, né? Estratégia pessoal do Carlos. Sério mesmo, companheiro? Estratégia pessoal do Carlos. Quanta divisão que falta. Eu não sei por que isso. Tá todo mundo em Santa Catarina falando Carlos Bolsonaro e Carol Detone. Aí você vem dar pedrada no Carlos. Tem outro candidato expedição a mim, né? Boa pessoa, mas se diz social-democrata. Tá em outro grupo político, tá em outro partido. Isso não faz dele uma pessoa ruim. Mas qual é o problema de lançar o Carlos a ponto de você ter que sair pro ataque de peito aberto contra o nome dele? Lá atrás você disse que foi mal interpretado no jornal Razão. Mas agora você tá botando a cara, né? Mostrando a que veio. Pra que isso? Você não tem metade da experiência política do Carlos Bolsonaro, campeão. Deixa eu tirar a imagem aqui. Você não tem metade da experiência política do Carlos Bolsonaro. Metade eu tô sendo bem sincero. E o Carlos também, né? Se eu falar de votação, já foi 2 vezes o vereador mais eleito, o melhor eleito do Rio de Janeiro, mais votado do Rio de Janeiro. Tira isso da tua cabeça. Projeto pessoal, botar os filhos numa boa. Se o Bolsonaro fosse uma pessoa ruim, ninguém da família dele e, por consequência, de vocês estaria sendo eleito. É graças ao bom trabalho dele. Será que é muito sacrifício as pessoas ficarem de deputado estadual, deputado federal? E ela finaliza aqui. Você diz que eu devo tudo a você, mas os catarinenses não precisam pagar a minha conta. Que conta?
A gente tá mandando um corrupto pra Santa Catarina? Carlos Bolsonaro é um cara de passado limpo. Que peso que é esse? Eu não consigo entender essa exigência de se lançar a cargos. Por que você não falou conosco lá atrás? Falou, olha, se um dia eu for deputado estadual, eu vou querer dizer quem é que vai ser o senador. Não vocês, vai ser eu, tá? Eu sei que dentro da sua cabeça faz sentido, mas da nossa, faz sentido também. Quem é que comanda o futuro? Ninguém sabe. Eleição incerta. Agora, com candidato da direita, né? Tomando críticas do deputado estadual mais votado do Estado, que a gente achava que estava no nosso grupo político, fica complicado. Por isso que eu tenho que vir aqui responder. Insisto que a sua família ouça as nossas lideranças locais para tomar esse tipo de decisão. Insisto na campanhola que se você quiser dar a sua opinião da arquibancada, retire a camisa do Bolsonaro. Renuncie o seu mandato. Ainda assim, você não vai começar do zero. Começaria com a bagagem de 2 mandatos de deputado estadual. Você concorda comigo que eu tenho direito de me sentir, né, que faltou hombridade, honestidade da sua parte? Eu não tô pedindo pra você apoiar um corrupto. Eu tô pedindo pra você, ao menos, ficar neutro. E não tacar pedra no filho do presidente. O cara que provavelmente mais se sacrificou dentro da política. Tá tomando processo, tá sendo investigado, daquele jeitinho que você sabe como é que é. Nunca assumiu cargo público nenhum, nem quando teve a possibilidade. Não fez dinheiro na política. Ele tá desde os 17 anos como vereador do Rio de Janeiro. Aí quando chegar na vez dele, você, que entrou ontem, vai dizer que não. Eu não consigo entender essa lógica. Acho que eu tô indo longe demais ainda discutindo a meritocracia. A questão toda aqui é de hierarquia e organização partidária. Organização partidária não, né? Hierarquia sobre a liderança de Bolsonaro. Acho que não é difícil seguir o presidente. As pessoas que torcem para ser o Bolsonaro uma página virada, muitas delas só vão encarar, cair na real depois que realmente o Bolsonaro tiver falecido. Que aí vão ver que, na verdade, os problemas só vão aumentar. Achando que, ah, não, se fosse eu faria diferente, ah, não, se fosse eu faria por aqui, por ali. Se algum dia reconsiderar a sua posição, estarei sempre aqui. Sou grata e tenho muito carinho por você. Obrigado, Campo. Eu tenho carinho por você também. Sabe disso. É por isso que eu falei desde o começo. Eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui, mas, entre uma determinação da liderança política e a sua opinião, eu não tenho como aceitar e como ficar calado. Então, convido a vocês, né, a conhecer o Carlos Bolsonaro, a seguir ele nas redes sociais. Já fui diversas vezes a Santa Catarina, muitos cursos de tiro. Para você que é de clube, te garanto, vai ter um prazer enorme em falar com o Carlos. E se ele for eleito senador, melhor ainda. Um cara muito próximo de vocês, que vai frequentar clube, que vai estar pelo Estado, por todo o Estado, e tratando das pautas nacionais, totalmente alinhado com o Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Santa Catarina gosta, aprova. Santa Catarina é um estado maravilhoso. A primeira vez que fui lá foi em 2004. Foi eu, Flávio, mais um amigo nosso que tinha passado numa universidade lá. Fomos no Gol Bolinha do Flávio, 2 dias de viagem. Saímos do Rio, paramos no interior de São Paulo, na casa dos parentes, finalizamos em Santa Catarina. Já fui muitas vezes para lá. Chapecó, Joaçaba, Criciúma, Florianópolis, Joinville, várias outras ali, por vezes de férias, Praia do Rosa, Ferrugem, Guarda, Tubarão. É um estado maravilhoso. Na Serra, também, caçar com os colegas, né? Como é que era o nome da cidadezinha que a gente foi certa vez caçar? Uns colegas de Criciúma. Esqueci agora o nome da cidade. Se lembrar eu falo. Mas enfim, fica o convite. Conheçam Carlos Bolsonaro. Tenho certeza que vocês vão adorar. E se Deus quiser, e a população de Santa Catarina sem desejar, porque nós não estamos impondo nada, vocês vão ter uma felicidade muito grande para ter ele para representar vocês. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.